Oi, galerinha! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ácidos, bases e sais. Na verdade, nós vamos falar sobre a definição de ácidos, bases e sais, a definição de Arrhenius, né, que foi esse cientista, e ele dizia que ácido era toda substância que em solução aquosa produz íons H+, como único tipo de cátion. Na verdade, resumindo, é assim, ó, ácido é toda substância que libera H+. Como assim? Então, por exemplo, HCl, quando a gente coloca água, ele libera H+ e Cl-. Vamos olhar mais de pertinho isso aqui, ó. O que eu tô querendo dizer com esse HCl, H+ aquoso? Significa que quando eu coloquei água aqui, esse H+ ele interagiu com a água. Na verdade, o que a gente forma bem não é o H+, eu já vou explicar melhor isso para vocês. E o Cl- também ele fica envolvido, né, com as moléculas de água. É mais ou menos assim, ó. O que acontece quando eu tenho uma ionização? Eu tenho umas moléculas de ácido, aqui eu tô pensando na molécula de HCl, aí eu coloco água, e essa água proporciona uma quebra dessa ligação entre o H e o Cl, liberando H+ e liberando Cl-. Tá? Então, quando eu coloco no HCl, aliás, o HCl é um ácido forte e a maioria das moléculas dele elas se separam em íons. Então, eu tenho aqui o que eu chamo de ionização. Olha lá, lembra que eu falei para vocês que na verdade não era o H+ que se formava? Como é isso? Vocês vão ver em algumas situações que essa equaçãozinha aqui de ionização do ácido, eles mostram o HCl, por exemplo, formando H3 ou mais. Por que isso? Olha só, quando esse H+ do ácido ele é liberado, esse H+ ele interage com a água formando H3 ou mais, tá? É essa espécie que é o hidrônio que nós temos. Então, na verdade, é como se eu tivesse H3 ou mais e Cl-. Aquosos, por quê? Porque a água ela dá um jeito de envolver esses íons, interagir com esses íons formados para poder estabilizar. Porque se esses íons não estiverem estabilizados, eles não poderiam ser formados e eu não teria quebra, né, dessa molécula, essa ionização. Então, olha lá, como que a água envolve esses íons? Lembra que a água ela é uma molécula polar? Ela é polar porque o oxigênio tem um polo negativo sobre ele, e em cima dos hidrogênios eu tenho um polo positivo. Vamos lembrar também por quê. Isso é por causa de uma questão de eletronegatividade. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então, ele fica com o polo negativo por ser mais eletronegativo e o hidrogênio, consequentemente, fica com o polo positivo. Então, toda vez que vocês virem assim, ó, aqui na minha imagem, esse azulzinho é um polo positivo e quando tiver rosinha é onde está o polo negativo. Então, olha só, quando eu formo o hidrônio, o que a água faz? Ela não tem, a parte rosinha dela não é o polo negativo? Ela vira todo o polo negativo dela para o lado do hidrônio. E aí ele consegue estabilizar essa carga aqui e permite que ela seja formada. Da mesma maneira, a água, olha que espertinha, quando ela vê uma carga negativa, o que ela faz? Vira todo o polo, o lado positivo dela, para o lado da carga negativa, que nesse caso do Cl-, e estabiliza também o ânion. A partir do momento que esses ânions são estabilizados, essa ionização aqui acontece, ela é mais favorável, tá? Olha lá então, quer dizer que se o H+, na verdade, é hidrônio, vocês vão ver isso aqui escrito dessa maneira em alguns lugares. Então, olha lá, eu coloquei meu ácido aquoso, geralmente ele vem numa solução aquosa pra gente. Eu adiciono água, ainda assim adiciono água, e aí eu vou formar o H3 ou mais Br-, né? Eu vou ter a liberação aqui do hidrônio e do Br. O ácido de Arrhenius, vamos só dar uma dica aí, ele é bem fácil de perceber. A maioria das moléculas que começam com H, então HCl, HBr, H2CO3, H2SO4, essas moléculas que têm o Hzinho na frente aí, são todos ácidos de Arrhenius. Claro que nós temos alguns ácidos orgânicos que não começam com esse H, mas muitos deles começam, então é bem fácil de reconhecer. E aí colocou a água, formou H+. E para Arrhenius, o que é base?
Base é toda substância que, dissolvida em água, produz íons hidróxido como único tipo de ânion. Quem é o hidróxido? É o OH-, galera. Tá? Então, ácido vai liberar H+, e base vai liberar OH-. As bases de arrênios, elas são muito fáceis de reconhecer, porque todas elas têm aqui, ó, o grupinho OH. Então, sempre tem um metal aqui, né, que vai ser o cátion, e aqui vai ter o ânion, tá? Então, quando eu colocar água, vai acontecer a dissociação dessa base. Então, eu vou liberar o cátion, Na+, mais OH-, que é o ânion, ok? Uma coisa para prestar atenção é nessa carguinha liberada aqui. Se você tem apenas um OH, você sempre vai liberar, vai ter carga +1, né? E se você tiver 2 OHs, você acaba tendo carga +2. Depois a gente conversa mais sobre isso. Uma coisa legal para comentar é que quando a gente fala que o ácido acontece essa liberação dos íons, né? Na verdade, acontece a formação dos íons. Porque o HCl ou o HBr, os ácidos, eles são compostos moleculares. E só ocorre a formação dos íons quando eu coloco água. Então, por isso que eu digo que aconteceu uma ionização. Eu não tinha íons aqui, mas depois de água eu passei a ter. Então, o HCl ionizou, aconteceu uma ionização. Mas quando a gente fala da base, a gente fala que aconteceu uma dissociação. Por quê? Porque, na verdade, o NaOH já era um composto iônico. Lembra que nós falamos que nos compostos iônicos, quando eu tiver metal ligado em ametal, eu vou ter compostos iônicos? Então, aqui eu já tenho íons, tá? Então, o que aconteceu quando eu coloquei água é que simplesmente esses íons se separaram. O diferente daqui eu não tinha íons, eu formei, então ocorreu uma ionização. Aqui eu já tinha íons, eu apenas separei, então ocorreu uma dissociação. Vocês precisam aprender um pouquinho mais sobre essa ionização dos ácidos. Então, é muito importante saber fazer a ionização direitinho. Isso aqui depois vai impactar quando a gente for fazer reação de neutralização. Se você não sabe fazer essa ionização direitinho, vai te dar problema depois. O que eu tô querendo falar de fazer a ionização direitinho? Saber sempre quantos H+ libera e qual é a carga desse ânion formado. Então, quando eu coloco água aqui na HNO3, embora eu não estou mostrando aqui, mas você imagina que aqui eu estou colocando água para que essa ionização aconteça, eu vou ter o seguinte, separo o H+ daqui e o resto que fica, que estava ligado no H, vai ser meu ânion. E aqui, ó, essa carga sempre vai ser -1? Não, não vai ser sempre -1. Por quê? Porque essa carga depende de quantos H+ foram liberados. Nesse caso do HNO3 eu só tinha um H, a minha carga foi -1, tá? Nós estamos falando aqui de ionização total do ácido. É quando eu tiro todos os hidrogênios são removidos, né, de uma molécula de ácido. Então, por exemplo, o H2CO3, que é o ácido carbônico, ele, ao contrário do HNO3, que só tem um H+, só tem um hidrogênio, ele tem dois. Se eu for fazer a ionização total, eu já vou tirar esses dois hidrogênios daqui. Eu já vou mostrar a saída desses dois hidrogênios daí, tá? Então, ele vai liberar 2 H+. E como eu liberei 2 H+, olha lá o ânion que sobrou aqui, o CO3, a carga que ele ficou, -2. Então, a carga do ânion, o quanto esse ânion está negativo aqui, ó, ele depende muito de quantos H+ foram liberados. Então, aqui eu tenho, para o CO3, eu tenho -2, porque eu liberei 2 H+, ok? Vamos ver mais um exemplo, adivinha só. Se eu tenho H3PO4, eu vou liberar, então, 3 H+. E como vai ficar a carga do meu ânion, do PO4? -3, porque eu liberei 3 H+. Entendido? Bom, vamos lá. Vamos falar agora então, como que seria ionização total? Nós falamos de ionização total, como seria a ionização parcial desse ácido, né? Imagina, por exemplo, que eu tenho o próprio H3PO4, que eu mostrei a ionização total, eu já mostrei toda a retirada dos 3 H+. Imagina que eu tivesse tirado um só. Então, ele tinha 3, né? Eu tirei um só, tirei um H+, ele ficou H2PO4 menos 1. Por quê? Ele era H3, ele ficou H2 porque eu tirei 1. E aqui ficou um só negativo, porque afinal de contas eu tirei um hidrogênio só dessa vez, né? E aí eu quero tirar o próximo.
Ah, esse já saiu, então eu não vou partir do H3PO4, vou partir do H2PO4-. Então, olha lá, peguei essa espécie que eu fiz, que eu já tinha tirado um próton, e agora eu vou tirar mais um. Então, coloquei água e retirei mais um. Então, em vez de ficar H2PO4-, ele ficou HPO4-2. Ah, por que -2 se você já tirou um? Porque já tinha tirado um. Então, aqui ficou menos 1. Quando eu tiro mais um, ele passa a ser -2. Ah, mas ainda tem mais um. Vamos retirar? Olha lá. Agora eu tenho HPO4-, faço a retirada do último próton, libero mais um H+, e agora eu passo a ter PO4-3, tá? Dessas equações parciais de ionização do ácido, eu posso obter a equação geral, que é a ionização total. Como eu faço isso? Eu corto o que aparece lá nos reagentes com o que aparece aqui lá nos produtos com aquilo que aparece aqui nos reagentes, que é igual, né? Aqui também, eu tenho HPO4-2, HPO4-2. Eu corto porque é como se eu formasse isso tivesse sido consumido. Aí eu formo isso tenha sido consumido. Por isso que a gente tira do meio aqui. E aí a gente faz uma conta. O que sobrou desse lado? H3PO4. O que sobrou aqui? H+, mais H+, mais H+, 3H+, e ainda sobrou PO4-3. Então, olha lá, H3PO4, formando 3H+, mais PO4-3. Perceba que essa aqui nada mais é do que a equação total de ionização do ácido. Bom, eu não entendi muito bem ainda essa questão da carga, como é que fica isso aí. Não entendi como passa de -1 para -2. Vamos entender isso melhor. Por que a carga negativa aparece quando o hidrogênio sai? Olha lá, ó. Essa aqui é a molécula de ácido sulfúrico, tá? H2SO4, certo? Quando eu coloco água, vamos imaginar a ionização parcial. O que eu vou fazer? Tirar apenas um hidrogênio. Galerinha, essa ligação é polar. Esses elétrons que fazem essa ligação, eles já estão mais para o lado do oxigênio do que do hidrogênio. Quando a água vem e retira isso aqui, a gente fala que a gente retira como H+, isso tem um sentido químico. Isso quer dizer que o hidrogênio sair como H+, ele saiu sem os elétrons. Ele deixou esses elétrons que ele compartilhava aqui para o oxigênio. Olha lá, ó, o oxigênio. Isso aqui, ó, que é essa carga negativa que aparece no oxigênio, nada mais é do que esses elétrons dessa ligação que o hidrogênio deixou. Então, o hidrogênio saiu sem os elétrons da ligação e deixou tudo isso aqui, ó, para o oxigênio, formando a carga negativa. Então, eu tenho a retirada do primeiro, H2SO4, forma HSO4-. Ah, mas agora eu quero retirar esse. Então, eu pego esse aqui, olha lá, HSO4-, vou tirar o outro. Quando eu tiro esse outro, essa carga negativa já estava. Vai aparecer essa próxima. Então, por isso que a partir do HSO4-, eu vou ter o SO4-2 quando eu retiro o outro H+. Legal? Entenderam? Muito bem. Vamos então para a próxima. E aí, todo hidrogênio que tem no meu ácido sai quando eu coloco água? Ou seja, todo hidrogênio é ionizável? Todo ele se forma íon? Quando a gente fala quantos hidrogênios ionizáveis tem na nossa molécula, a gente tem que se perguntar quais os hidrogênios que são capazes de formar H+, tá? Para isso, o hidrogênio precisa estar ligado num átomo eletronegativo. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é o ácido acético, tá? Ele tem 4 hidrogênios, mas nem todos eles saem quando eu coloco água. Por quê? Porque este hidrogênio está ligado no átomo eletronegativo. Aqui existe, ele já tem carinha de H+, isso aqui tem uma densidade negativa, ele já tem uma densidade positiva em cima dele por causa dessa diferença de eletronegatividade. Mas nós já sabemos que entre carbono e hidrogênio a diferença de eletronegatividade é muito pequena. Então, esses hidrogênios não vão sair assim tão fácil quando a gente colocar água, certo? Olha só, quando eu tenho aqui a molécula do H3PO3. O H3PO3, ele engana muito a gente, porque quando eu coloco o H3PO3, eu imagino que ele vai liberar 3H+. E quando eu olho para a fórmula, não é bem isso que eu vejo, né? O que acontece aqui, ó? Apenas 2 dos hidrogênios do H3PO3 estão ligados no oxigênio. São eles que vão sair quando eu colocar água.
Esse hidrogênio ligado ao fósforo, que não está tão, não tem tanta diferença de eletronegatividade assim, ele não vai sair. Então, na verdade, aqui eu vou formar 2H+, e não 3H+, legal? Então, ela mostrando os hidrogênios ionizáveis, e os azuisinhos aí são hidrogênios não ionizáveis. Bom, uma coisa bem interessante, né, que a gente precisa fazer aí é classificar os ácidos. A gente classifica de algumas maneiras. Então, a primeira maneira de classificar é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. A gente acabou de aprender que hidrogênio ionizável são aqueles hidrogênios que estão ligados em átomos eletronegativos. A maioria deles são, mas nós temos que tomar cuidado com algumas fórmulas, como aquela, por exemplo, do H3PO4, dos ácidos orgânicos e tal. Quando o ácido tiver apenas um hidrogênio ionizável, como HF, HNO3, eu classifico esse ácido como sendo um monoácido. Se o meu ácido H2S, H2SO4, H2CO3, ele tiver 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou dizer que eu tenho um diácido. Se forem 3, triácido. E se forem 4 hidrogênios ionizáveis, tetrácidos. Então vamos lá. O ácido carbônico, olha lá. 2 hidrogênios ligados em átomos eletronegativos, a formulinha dele é H2CO3, ele é um diácido, né? Um diácido. O H3PO3, embora você olhe que ele tenha aqui 3 hidrogênios, lembre que só 2 desses hidrogênios são ligados em oxigênio. A gente fala quase que isso aqui é uma exceção, né? Quando a gente olha para a fórmula. Então, ele é apenas um diácido, porque apenas 2 dos hidrogênios dele são ionizáveis. Lembra do ácido acético também? Ele tem aqui, né, embora tenha 4 hidrogênios, a formulinha dele aqui, ó, os ácidos orgânicos geralmente tem o COOH, C dupla OH, o hidrogênio que sai é sempre esse ligado no O, então ele é um monoácido. E temos aqui o ácido fosfórico, né? 3, nesse caso do H3PO4, os 3 hidrogênios estão ligados em oxigênio, então nós temos um exemplo de triácido. Entendido isso aqui como é a classificação do número de hidrogênios ionizáveis? Legal. Bom, agora a gente pode classificar os ácidos também como tendo ou não oxigênio. Então, vocês percebem que HCl, HBr, HF, H2S não tem oxigênio. Esse tipo de ácido é chamado de hidrácido. Quando, ao contrário, eu tenho oxigênio na molécula, então nós chamamos esses ácidos de oxiácidos. Então, presença de oxigênio, oxiácidos, ok? Vamos falar agora a classificação dos ácidos com relação ao número de elementos constituintes. Então, olha lá. No HBr eu tenho H e Br, dois elementos constituintes, o hidrogênio e o enxofre, 2 elementos. Então, esses ácidos são binários. Quando eu tiver 3 elementos constituintes, então, por exemplo, hidrogênio, enxofre, oxigênio, ou aqui também tenho 3 tipos de elementos diferentes, são chamados ácidos ternários. E os quaternários, claro, têm 4 elementos diferentes. Bem fácil também essa classificação, certo? Vamos falar um pouquinho agora de força de ácidos e bases. Quando a gente fala de força de ácidos e bases, isso está muito ligado com a capacidade que um ácido tem de se ionizar. Então, vamos supor aqui que eu estou falando de um ácido genérico HA, né? Que vai formar H3 ou mais o ânion dele a menos. Quando eu falo de capacidade do ácido se ionizar, eu estou querendo dizer o seguinte: nem tudo que eu coloco aqui, nem todo o ácido que eu tinha aqui, todas as moléculas que eu tinha aqui, quando eu coloco água, vão virar H3 ou a mais e a menos. Em alguns ácidos isso pode até acontecer, mas não são todos. Vamos dar uma olhadinha melhor nisso aí? Imaginamos que eu coloquei aí no início 1000 moléculas de HA, tá? Eu tinha 1000 moléculas de HA antes, por exemplo, de eu colocar a minha água. Depois que eu coloquei a água, apenas 400 das moléculas que eu tinha aqui viraram H+, e a menos. Lógico, se separou, eu formei 400 H+, 400 a menos. Isso aqui é menos 400, porque claro que se essas viraram íon, elas sumiram daqui do meu total, certo? No final das contas, o que aconteceu com aquelas que não viraram íons?
continuaram da forma que eram, que é o que a gente chama de forma molecular, tá? Então, nesse caso, como que eu posso dizer? Eu coloquei 1000 moléculas, 400 viraram íons e 600 não viraram. E aí, eu determino aí o número de moléculas que ionizaram sobre o número de moléculas que eu dissolvi. Então, lá 400 ionizaram, eu tinha colocado para dissolver 1000 moléculas, isso dá 0,4, ou seja, 40% das moléculas sofreram ionização, tá? Isso é o que a gente chama de grau de ionização de um ácido. Quanto mais forte for o ácido, mais ele vai conseguir ionizar, maior vai ser o seu grau de ionização. O grau de ionização, ele nos dá uma informação importantíssima sobre a força dos ácidos. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, olha lá, ó. Quando eu tenho um ácido e ele tem mais da metade das moléculas dele ionizam, eu considero esse ácido como sendo forte. Se entre 5% e 50% ionizam, eu tenho um ácido moderado. E se menos de 5% das moléculas conseguem ionizar, eu tenho o que eu chamo de ácido fraco, tá? Os ácidos orgânicos, como os ácidos carboxílicos, né? Eles são fracos. Se eu falei de um ácido orgânico, eu já imagino que ele seja, por regra geral, um ácido fraco. Quando eu falo de hidrácido, lembra que hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio, tá? Eu tenho aí os mais importantes para analisar, são os halogênios da família os ácidos da família dos halogênios. Então, olha lá, lembra da família dos halogênios? Faz calor no Brasil inteiro, à tarde, aquela filinha lá da família 7A? Pois então, vamos analisar os ácidos da família dela? Por incrível que pareça, e todo mundo acha que o HF é o mais forte de todos, não é, tá? O HF é simplesmente um ácido moderado. Os ácidos fortes dessa família são HCl, HBr e HI. Vamos considerar que todos os demais hidrácidos são todos fracos, embora tenha algumas exceções, mas são poucas e nós vamos ficar assim. Então vamos memorizar. HF é moderado, HCl, HBr e HI são fortes. Todos os demais são fracos, ok? Então olha lá, HCl, HBr, HI forte, HF moderado, H2S, HCN ou outros hidrácidos quaisquer, não são esses, nós vamos considerar num primeiro momento como sendo ácidos fracos, ok? Olha, quem apareceu aqui? Apareceram agora alguns oxiácidos. Como a gente vai avaliar a força dos oxiácidos? Pessoal, isso aqui a gente faz, na verdade, para a gente determinar o quão um ácido é forte, a gente avalia exatamente a capacidade de ionização dele. Nós determinamos o pKa de um ácido, mas isso é matéria para mais para frente. Para que agora vocês consigam ter uma ideia da força dos ácidos, isso aqui é só uma regrinha para se ter uma ideia dessa força. Eu vou ensinar isso aqui para vocês, tá? Embora, como eu digo, não é a melhor maneira para prever força de ácido. Mas vamos lá, serve para a maioria deles e nesse começo de química aqui vai servir para você também. Então, o que a gente faz? Quando é um oxiácido, logicamente, que ele tem hidrogênio e tem oxigênio, né? A gente vai pegar o número de oxigênios que o ácido tem e a gente vai diminuir do número de hidrogênios. Por isso que eu estou fazendo aqui, ó, Y menos X. É a quantidade de O menos a quantidade de H. Então, se eu tenho, por exemplo, se essa conta der 3, eu vou ter número de oxigênios menos número de hidrogênios der 3, eu vou ter um ácido que eu vou considerar muito forte. Se der 2, eu vou considerar forte. Se der 1, moderado. E se der 0, fraco. Vamos testar? Olha lá. 4 menos 2, 2. 2 tem um ácido forte. Vamos pegar aqui. 3 menos 1, 2. 2 tem um ácido forte. 4 menos 3, 1. Opa, tô falando de um ácido moderado. 2 menos 1, 1. De novo, estou falando de um ácido moderado. 1 menos 1, 0. 3 menos 3, 0. São ácidos fracos, tá? Isso aqui, como eu disse para vocês, não é a melhor maneira. Nós temos várias exceções e uma muito importante, e essa você precisa memorizar, é que o ácido carbônico, que é muito utilizado, está envolvido aí
nos equilíbrios ácido-base do nosso corpo, né? Do nosso metabolismo. Ele é uma exceção, porque se nós fizéssemos 3 menos 2 daria 1, moderado, e ele é um ácido bastante fraco, ok? Então, lembrar aí que o ácido carbônico não dá para usar essa regrinha, ele é um ácido que quando eu pensar em ácido carbônico, eu já penso direto que ele é um ácido fraco. Eu quero ainda que vocês pensem um pouco mais sobre isso que eu tô falando. Quando eu falo dessa constante de ionização, tá? O HCl é um ácido que ele tem 92% de ionização. Ou seja, de cada 100 moléculas que eu colocasse aqui, 92 virariam íons. Só 8 iam falar, não vou separar. É como se você chegasse aqui, ó, HCl, e falasse, vou jogar água em você. Aí ele fala assim, não, beleza, eu vou separar em íons. A maioria deles quer separar em íons. Só alguns desses carinhas aqui que não querem. Então, depois da água, a hora que eu olho para o meio, eu vejo muitos íons formados. Por quê? Porque a maioria deles resolveram se separar. Só um carinho ou outro que resolveu ficar ali na forma molecular, na forma de HCl. De maneira geral, eu tive uma ionização bem forte, ok? Olha só quando eu penso no HF. HF ele tem apenas 8% de ionização. Sabe o que isso quer dizer? Que se você colocar 100 moléculas aqui e jogar água nelas, elas não vão nem estar aí para a água. Só 8 dessas 100 moléculas vão ionizar. As outras 92 vão falar, não vamos ionizar, vamos ficar na forma molecular. Olha para o meio que isso aqui gera, então. Você vai ver aquele monte de íon, igual você viu no HCl? Não, vai ver muito menos, vai ver só um pouquinho, porque a maioria deles preferiu ficar na forma o quê? Molecular, ok? Lembra que eu disse para vocês que o ácido fluorídrico ele era moderado, quase tendendo a fraco. Olha lá, só 8% de ionização. Tem ácidos mais fracos ainda, para vocês terem uma ideia, o ácido cianídrico, que é o HCN, 0,008% de ionização só. Joga água, ele nem se mexe, não quer separar, não quero saber de separar meus íons, vou ficar aqui na forma molecular, então tenho pouquíssima formação de íons aqui após a adição de água. Que isso tem a ver com teste de condutividade? Eu vi um monte de exercício que associa a força com condutividade e pergunta para mim qual ácido é forte. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, vamos primeiro falar de uma forma geral como funciona o teste de condutividade, tá? Se aqui, imagina que eu montei um circuito, tá? Tem uma lâmpadazinha aqui, ela tá acesa de boba aqui, porque eu ainda não falei o que eu coloquei aqui dentro, mas vamos lá. Dependendo do que eu colocar aqui, essa lâmpada vai acender ou não. Porque dependendo do que eu colocar aqui, eu vou fechar esse circuito ou não. O que eu coloco aqui que faz essa lâmpada acender? Quando aqui tiver cargas livres, tá? Então, se aqui eu tiver cargas livres, se eu tiver íons livres nessa solução, esse circuito vai ser fechado e essa lâmpada vai acender. O que isso tem a ver com ácido, com força de ácido? Olha lá. Então, se eu tiver, vamos voltando, essas substâncias que formam, que produzem íons aqui e que vão conduzir eletricidade, nós vamos chamar de eletrólitos. Esses eletrólitos podem ser fortes ou fracos. É verdade, tem ácido que ioniza bastante, forma bastante íons. Tem alguns ácidos que ionizam pouco e formam poucos íons. Mas tem alguns carinhas que não formam nada, né? Os compostos moleculares que não ionizam, por exemplo, açúcar, não vai formar nada de íon. Então, eles não é que não formam um pouquinho, não formam praticamente nada. Então, eu vou chamar esses de não eletrólitos. Quanto maior a força do ácido ou da base, mais intensa ficará essa luz. Por quê? Vamos voltar a associar com aquilo? Olha, lembra que eu coloquei aqui o HCl? Lembra que o HCl, quando eu colocava água, formava um montão de íons? Então, quer dizer que, como tem um montão de íons, essa lâmpada vai acender bem. Vai ter uma grande luminosidade, porque eu tenho bastante íons aqui. HCl é um ácido, lembra você lá, ó, que ele ioniza bastante, ele ioniza 92%. Olha agora o HF. Estou aumentando aqui para você ver melhor. Nós já discutimos sobre ele. Ele é um ácido fraco. Se eu ver essa lâmpada acender, vai ser muito pouquinho. Vai ser só um filamentinho aqui, ó. Porque não tem quase íons para conduzir essa corrente elétrica, né? Para fechar
esse circuitinho aí de forma adequada. Tô colocando aqui agora para vocês um pouquinho de açúcar. Açúcar, ele dissolve na água, né? A água envolve as moléculas de açúcar, mas ela não quebra essa molécula, ela não chega a formar íons. Então, se eu não tenho íons, eu não vou ter condição, essa lâmpada vai ficar apagadinha, eu posso considerar o meu açúcar como sendo um não eletrólito. Vamos falar agora um pouquinho da classificação das bases. Assim como os ácidos, eu posso classificar as bases como monobase, dibase, tribase e tetrabase. Isso depende agora não mais do número de H+ que eu tenho, mas sim o número de OH- gerado. Então, eu tenho aqui um OH, monobase, 2 OHs, dibase, 3 OHs, tribase, 4 OHs, tetrabase. Vamos falar um pouco da classificação das bases quanto à solubilidade. As bases solúveis em água, a gente quando fala de solubilidade, estamos falando aqui de solubilidade em água, ok? As bases solúveis em água são as bases de metais alcalino e de amônio. Então você vai olhar lá, ligado no meu OH, tem um elemento da família 1A, ou o amônio, que é esse carinha aqui, ó, NH4+, então essa base vai ser solúvel, tá? Se ele pertencer, se o elemento ligado pertencer à família 2A, então a gente vai falar que ele é parcialmente solúvel. Aí você vai me perguntar assim: todos os elementos da família 2A são parcialmente solúveis? Não. A gente tem como exceção a berílio e magnésio, que eles são exceções não porque são solúveis, mas porque são praticamente insolúveis. Vamos falar um pouquinho agora da força das bases. O grau de dissociação nos dá informação importante sobre a força das bases. Galera, é a mesma coisa que a gente falou para os ácidos, tá? Se a sua base ionizar bastante, desculpe, ionizar não, dissociar. Se sua base dissociar bastante quando você colocar água, ela vai ser considerada uma base forte. Se só de 5 a 50% das fórmulas, né, da sua base, elas sofrerem dissociação, aí nós vamos ter bases moderadas. E se menos de 5% das bases sofrerem dissociação, nós vamos ter bases fracas. Bases fortes são aquelas de metais alcalinos, alcalinos terrosos, esses aqui, ó, cálcio, estrôncio, bário, tá? Então, e as outras todas vão ser bases fracas, inclusive o amônio, tá? Então, assim, ó, perceba que a base forte, ela tem muito a ver com a solubilidade. Quase todo mundo que era solúvel ou parcialmente solúvel, a gente vai considerar a base forte. E o resto dos metais a gente vai considerar a base fraca. A única exceção aqui é o NH4OH, que embora ele tenha se mostrado solúvel, ele não vai ser, ele vai ser considerado uma base fraca. Legal? Vamos falar um pouquinho agora, né, de como a gente fez com os ácidos, que é muito importante vocês saberem fazer a dissociação direitinho. Então, se eu tenho NaOH e coloco água, eu vou formar Na+, mais OH-. Essa carga do cátion, você pode prevê-la de duas formas, né? Uma delas é pela quantidade de hidroxilas que eu tenho aqui. Outra coisa é você pensar que o sódio é um elemento da família 1A. Quando ele forma um cátion, o cátion estável para ele é o cátion mais 1. A gente já falou isso quando nós falamos de formação de íons. Quando eu tenho CaOH2, ele vai formar o Ca mais 2 OH-, porque eu tinha duas hidroxilas para serem liberadas e para que esse composto ficasse neutro, esse cálcio aqui, ele tem carga mais 2. Também eu posso pensar, nunca se esqueçam disso, que o cálcio é um elemento da família 2A. Quando ele forma um íon, ele tem tendência a perder 2 elétrons para ficar estável. Por isso, não só ele, mas todos os elementos da família 2A vão ter tendência a formar sempre cálcio mais 2, cátion mais 2, ok? Nós estamos falando aqui de ionização total da base, nós estamos retirando de uma vez todas as hidroxilas que eles têm. Também dá para fazer ionização parcial de base? Dá, olha lá, ó. Eu tenho alumínio com 3 hidróxidos, né? 3 hidroxilas, eu coloco água, tiro uma, fica 2, liberei uma. Pego esse aqui, coloco água, tiro mais uma. Agora ele vai ficando com carga mais 2. Ficou mais uma aqui, pego ele, tiro agora mais uma. Aí agora o alumínio ficou sem nenhum hidróxido, sem uma hidroxila.
eu corto como eu fiz da outra vez e tenho a equação total, né, de ionização dessa base aqui. Vamos falar agora da reação de neutralização. Nós já conhecemos o ácido, nós já conhecemos a base, lembrando que o ácido geralmente começa lá com H+, a base termina com H-, a gente está falando de ácido e base de arrênios, formando sal mais água, tá? Nós vamos estudar agora esse carinha aqui, ó, nós vamos estudar o sal. Então, vamos ver o seguinte, imagina que eu misture um ácido, o HF, com a base LiOH. O que vai acontecer? Primeiro, para prever qual é o sal que eu formo, eu preciso fazer a ionização desse ácido e fazer a dissociação dessa base. Como que ficaria a ionização desse ácido aqui? Lembra? H+, mais F-. Como ficaria a dissociação dessa base? Li+, OH-. Muito bem. O que é essa água formada? Essa água é que representa, na verdade, a minha neutralização. Porque os H+ gerados no meio, eles são neutralizados pelos OH gerados no meio pelo LiOH. Então, isso aqui vai se combinar formando água. E esses também se combinam? Sim, eles vão se combinar para formar o meu sal. Então, olha só, eu tenho Li+, o F-. Lembra quando a gente fez formação de composto iônico? A carga desse aqui vira número desse, a carga desse vira a quantidade desse. Eu cruzo aqui essas carguinhas, então nesse caso eu vou formar o LiF como sal. Vamos prever a formação de outros sais, porque é bem legal você saber prever qual sal é formado dependendo de que ácido e que base que a gente mistura. Para fazer isso, eu tenho que fazer a ionização do ácido, lembrando que aqui eu libero 2H+, e por isso que o ânion do SO4 é -2. Se a gente for fazer a dissociação dessa base, vai dar Na+, mais o H-. Bom, eu preciso neutralizar todos esses H+. Aqui eu tenho 2, aqui eu só tenho 1. Se eu misturar dessa maneira uma molécula desse ácido com uma dessa base, eu não vou conseguir fazer a neutralização total desse H+. Para fazer a neutralização total, então eu preciso ter 2 OH-. Para ter 2 OH-, eu vou precisar ter 2 NaOH. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, para ter a neutralização total, é aumentar o número desse composto aqui, o número de mols desse composto, ok? Então, eu faço essa continha para prever quanto que eu preciso para neutralizar totalmente o H+. Claro que nesse caso eu vou formar 2 águas. E qual sal? Lembra que eu pego o cátion e pego o ânion para fazer o composto iônico. Olha lá, sempre escrever primeiro o cátion, depois o ânion. Cruzo esse 1, passa a ser quantidade do SO4. Esse 2 passa a ser quantidade do sódio. Então, eu tenho a fórmula do sal aí como Na2SO4. Vamos fazer mais um? Vamos primeiro, então, ionizar esse ácido? HNO3 vai formar H+, Na3-. BaOH2 vai formar Ba+2, 2OH-. Olha o que aconteceu aqui. Agora eu tenho 2 OH-, tenho um H+ só. Vou precisar de mais H+ para conseguir neutralizar tudo. Portanto, eu vou precisar de 2 H+, vou precisar de 2 moléculas dessa. Então, eu vou fazendo aí para neutralização total. Nesse caso, também vou formar 2 águas. E lembrando que para fazer meu sal, eu pego primeiro o cátion, depois o ânion, e aí vou fazer o cruzamento. Eu vou precisar de 2 NO3 e 1 Ba. Lembrando que quando eu quero 2 NO3, eu tenho que colocar os parênteses aqui para não confundir, né? Porque eu preciso de 2 dessa espécie aqui para fazer a neutralização das cargas, ok? Vamos para um terceiro exemplo. Quando eu tenho um ácido sulfúrico, fazendo a ionização do ácido, eu vou liberar 2H+, SO4-2. Quando eu tenho hidróxido de alumínio, eu vou ter Al mais 3 OH-. Preciso igualar isso aqui se eu quiser neutralização total. Preciso ter o mesmo número de H+ e de OH-. Dessa maneira, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 3. 3 vezes 2, vou ficar com 6H+. Se eu colocar um 2 aqui, eu também vou ficar com 6 OH-. Isso que eu queria, neutralizar, igualar a quantidade de H+ com a de OH-. E claro, vou formar 6 águas, tá? Para formar meu sal, eu pego meu cátion, pego meu ânion, essa carga passa a ser quantidade de SO4 que eu vou precisar,
essa carga passa a ser quantidade de alumínio. E aí eu tenho Al2SO4,3. Bom, vamos falar um pouquinho como medir a acidez de uma solução. Imagina que você está com uma solução aquosa e você quer saber se a sua solução está ácido ou básica. Tem algumas maneiras que a gente usa para medir o pH, que é o potencial hidrogeniônico, tá? Essa medida de pH, ela vem do menos log da concentração de H+, ou seja, quanto mais H+ no meio, menor vai ser o pH. Eu não vou falar sobre esse cálculo de pH nessa aula, nós teremos outras oportunidades para falar disso. Nessa aula, o que eu quero que você saiba, que você memorize muito bem, é o seguinte: quando a gente fala de pH 7, a gente fala em pH neutro, todo pH abaixo de 7 vai ser um pH ácido, logicamente que quanto mais para cá, mais ácido vai ser, e acima de 7 vai ter um pH alcalino, que é a mesma coisa que dizer que o pH vai ser básico. Tá? Então, quanto mais para o lado do 14 aqui, quanto mais próximo ao 14 o pH der, mais básico vai ser. Nós temos aqui, por exemplo, um aparelhinho que se chama pHmetro, que é o seguinte: você mergulha essa partezinha dele, né, que é um eletrodo, dentro da solução que você quer determinar o pH, e ele vai mostrar para você o valor do pH. Logicamente que ele tem que ser calibrado antes, tem toda uma maneira de utilizar isso, mas o que eu estou mostrando para você aqui é que com esse equipamento nós conseguimos medir o pH. Esse meu aqui está dando, por exemplo, um pH de 4,13. Então, 4,13 estaríamos com um pH ácido, ok? Esse aqui é a escalinha de pH, aqui é a quantidade de H+, para quando quisesse fazer essa continha aqui, mas nós vamos olhar nesses coloridinhos aqui, né? Tem algumas soluções do nosso dia a dia, então, por exemplo, pasta de dente com pH 9, água e sabão com pH 12, que seriam os pHs mais básicos, e suco de limão, vinagre, suco de tomate, suco gástrico, seriam já pHs que indicariam que essas soluções estariam ácidas, ok? Um outro jeito de medir se está ácido básico meio é utilizar o papelzinho de tornassol. Esse papelzinho ele é vendido como vermelho, né? Um rosa aqui, mas a gente compra ele como vermelho e azul. Como funciona? Eu pego a minha solução, imagina que isso aqui não tivesse mergulhado ainda, né? Eu pego e mergulho meu papelzinho na solução. Quando o papelzinho ficar rosa, sempre eu vou ter um meio ácido. Então, a coloração rosa indica ácido. Lógico que se eu colocasse esse papel rosa aqui dentro, ele já ia estar rosa, não ia acontecer nada com ele, ele ia continuar rosa, ok? E quando o meu papel fica azul, significa que ele tá básico. Então, eu peguei um papelzinho desse vermelho, coloquei aqui na minha solução, ele ficou azul em contato com a solução, isso quer dizer que essa minha solução tá básica. De novo, volto a dizer, se eu pegasse papel azul e colocasse aqui, eu não ia ver mudança nenhuma. Tem aluno que me pergunta o que acontece com o papel de tornassol se eu colocar ele no meio neutro. Se você colocar o papel azul no meio neutro, ele continua azul. E se você colocar o papelzinho vermelho no meio neutro, ele continua vermelho. Então, às vezes, você não observa mudança, ok? Outra maneira de medir, você já deve ter visto algumas caixinhas dessas, tem algumas pessoas que medem pH de aquário. Isso aqui são fitas indicadoras de pH, tá? Eles são preparados com indicador universal, que é uma misturinha de indicadores aqui impregnadas nesses papéis, nessas fitas, e que vão mudar de cor dependendo do pH que tá. Então, como que isso aqui funciona? Você pega a sua solução, lembra como a gente fez aqui, ó, mergulhou a fita, né? Você pode mergulhar essa fita. Eu, dependendo do caso, não gosto de mergulhar a fita na solução, não. Eu gosto de pegar um pouquinho da solução com um bastãozinho de vidro lá no laboratório e passar em cima da fita, para não colocar, às vezes, essa fita diretamente em contato. Mas você pode, não é errado, não mergulhar a fitinha lá na solução. E aí, como que acontece? Vamos supor que você mergulhou essa fitinha na solução. Ela ficou, ó, com esse rosinha, laranjinha, então ele vai apoiar aqui nessa caixa e vai ver qual desse conjunto de cores mais se parece com a cor que ficou. E aí, vamos supor que seja essa aqui, ó, no caso dele, e aí, então, ele fala que a solução que ele mergulhou a fita tinha pH 8, tá? Essa aqui funciona mais ou menos do mesmo jeito. O que acontece é que aqui, em vez de você ter 4
tonzinhos de cor para acompanhar, você vai ter uma coloração só, mas você mede que cor ficou seu papelzinho, se ficou vermelho, aqui você vai ter entre 1 e 2, dependendo do tom de verde, você vai ter 8, 9, 10, mede também de acordo com a cor que ficou o papel, você descobre qual vai ser o pH da sua solução, ok? Vamos falar mais uma maneira de medir a acidez de uma solução. Na verdade, aqui a gente não consegue um valor exato, mas a gente consegue uma faixa mais ou menos de pH que a minha solução se encontra. Como funcionam as soluções indicadoras? Eu tenho uma solução, né? Eu gotejo aqui, pingo algumas gotinhas de um desses meus indicadores, e dependendo da cor que ficar essa minha solução, eu consigo prever o pH, né? Logicamente, por exemplo, que eu tenho violeta dimetila, se ficar amarela a minha solução, ela vai ser pH 0. Mas se ela ficar violeta, ela pode ser qualquer um desses pHs aqui. Porque o ponto de viragem do violeta dimetila, ele tá entre aqui 0 e 2, né? Tá em 1 mais ou menos. Azul de timol, ele fica vermelho abaixo de 2, de 2 a 8 ele fica amarelo, e acima de 8 aí de 9 ele fica azul. Então, se a minha solução ficar azul, eu sei que eu posso ter um desses pHs, se a minha solução ficar amarela, eu posso ter um desses, se ela ficar vermelha, eu posso ter um desses aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, num caso que eu gotejei vermelho de metila em 3 tubos. Olha só como eles deram cores diferentes. Esse laranjinha aqui, ó, é mais ou menos esse laranjinha aqui, ó. Ele significa que ele vai estar num pH aqui aproximadamente de 5. Quando der vermelho, eu não consigo saber muito bem que tom de vermelho é esse, mas eu consigo saber que esse meu pH, com certeza, ele está abaixo de 4, abaixo de 5 aqui, né? Porque essa coloração eu obtenho com pHs abaixo nessa faixa. E como essa solução deu amarela, eu posso dizer, não posso dizer exatamente qual é o desses pHs, mas eu posso dizer que é acima de 6 aqui, né? De 6, 7, 8, que ele tá, ok? Vamos supor, fenolftaleína, que é um indicador que todo mundo precisa saber que efeito que tá, né? Você vai aparecer bastante nos exercícios, ele é muito comum. A fenolftaleína, ela tem um ponto de viragem aqui em 9. 8, acima de 8, entre 8 e 9, entre 8 e 9 aqui mais ou menos, né? Então, o que acontece? Se a fenolftaleína, ela fica rosa, eu já posso concluir que meu meio tá o quê? Tá básico. Pingou fenolftaleína numa solução e ela ficou rosada, você pode concluir que seu meio tá básico com certeza. Porque se você pingar fenolftaleína e ela ficar incolor, significa ou que ela é neutra, né? Ou é ácida. Mas você não pode concluir, pode ser o comecinho da escala da basicidade aqui, mas você pode dizer que básica com certeza ela não tá, ok? Então aqui ácido, na verdade, ácido ou neutro quando fica incolor. Uma outra maneira de medir é quando a gente usa indicadores naturais. Tem algumas plantas, ou nesse caso repolho roxo. Se nós fizermos um extratinho de repolho roxo, fervendo um pouco essas folhas de repolho por um determinado tempo e coando, né, tirando, eu vou ter um extratinho desse aqui. Isso aqui, na verdade, é um indicador natural. Parece aquele indicador que a gente estava mostrando anteriormente. Só que o repolho roxo, olha que lindeza. Dependendo do pH que ele tá, olha a gama de cores que ele traz para você. Então, por exemplo, em pHs ácidos ele fica vermelho, mas em pH 2 ele já vai ficando rosa, de 3 a 6 ele vai ficando meio arroxeado. Eu tenho pHs que ele vai ficar azul quando começa a ficar mais básico, verde, os bem básicos ele vai ficar amarelo. Então é isso aí, galerinha. Essa foi nossa aula sobre ácidos, bases e sais. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido bastante.